Quantas vezes você foi no mercado, se deparou com uma gama de embalagens e ficou com aquela famosa dúvida: qual é mais sustentável? Qual eu deveria escolher? Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, porque vai depender do produto que você está condicionando, dos volumes que você está utilizando, mas a gente conta com a avaliação de ciclo de vida para entender um pouquinho melhor o impacto de cada embalagem que a gente está avaliando. Então vamos lá. Para começar, como que eu devo interpretar a minha avaliação de ciclo de vida? A avaliação de ciclo de vida, ela precisa ser comparativa entre os diversos tipos de embalagem. Nem sempre a gente vai achar de bate-pronto uma análise completa comparando lata, cartonado, PET, vidro, tudo junto. Então, para entender um pouquinho mais sobre qual é a melhor embalagem, eu devo avaliar diversas avaliações de ciclo de vida a partir da unidade funcional. Então, para que elas sejam comparativas, eu preciso entender a unidade funcional que está sendo avaliada. E como que funciona essa tal de unidade funcional? A unidade funcional, diferentemente da unidade física, que seria a contabilização de, por exemplo, uma garrafa de 500 ml, ela vai contabilizar a partir do volume envasado naquela embalagem. Então, por exemplo, eu quero contabilizar a unidade funcional de 1000 ml de água. Então, para envasar 1000 ml de água, eu preciso de 2 garrafas de 500 ml, eu preciso de 2,4 latas de 350 ml, preciso de algumas caixinhas cartonadas e de algumas garrafas de vidro. Então, o meu volume envasado será o mesmo, mas a quantidade de embalagens difere devido ao volume que cada uma aceita. Pode ser que existam embalagens em volumes iguais, por exemplo, latas de 500 ml, cartonados de 500 ml, garrafas PET de 500 ml e vidro de 500 ml, mas nem sempre a gente vai encontrar volumes iguais para embalagens diferentes. Então, a unidade funcional, ela vem para unificar isso e tentar nos trazer o resultado mais adequado. Pensando nisso, tendo a mesma unidade funcional, eu consigo comparar as minhas embalagens. E aí eu preciso entender qual é a fronteira do meu sistema. Os estudos devem ser comparativos em fronteira de sistema. Todos devem considerar a mesma fronteira avaliada. Então, se a lata considera a avaliação utilizando desde a extração da matéria-prima até o end of life, que é o famoso EOL, ou final de vida deste produto, a minha cartonada tem que também considerar, a minha garrafa PET também e a minha garrafa de vidro também. Então, todas as embalagens devem considerar o mesmo cenário. Sendo assim, tendo unidades funcionais iguais, fronteiras de sistema igual, eu consigo comparar todos os estudos de avaliação do ciclo de vida. E aí sim, comparar essas embalagens com base nos resultados. E quais são os resultados principais dos estudos de avaliação do ciclo de vida? Ele vai te trazer qual é a mudança climática associada a cada embalagem, a depleção da camada de ozônio, o uso de recursos fósseis, entre outros indicadores. Existem mais de 20 indicadores diferentes. E tudo depende do método de cálculo que você está utilizando. Então, o método que eu escolho, ele vai impactar no resultado final. Por isso é importante que todos os estudos utilizem o mesmo método. Então, é importante avaliar esses 3 tópicos principais: unidade funcional, fronteiras do sistema e método de cálculo utilizado. Então, para entender todo esse cenário, as avaliações de ciclo de vida nos ajudam. Só utilizando a avaliação de ciclo de vida, eu vou entender qual é a melhor embalagem? Nem sempre. Porque a avaliação de ciclo de vida, ela vai considerar, por exemplo, a reciclagem como final de vida desse produto. Mas o reciclado depois, como ele é utilizado? Ele é 100% utilizado? Nem sempre. Então, pensando nisso, além de considerar a avaliação de ciclo de vida, é necessário a gente entender um pouquinho do processo de cada embalagem. Eu já vou contar um pouquinho para vocês aqui, de forma bem resumida, para a gente entender qual é a melhor embalagem. Então, falando em porcentagens de reciclagem, primeiro para a gente entender, as latas, elas são recicladas em aproximadamente 99%. Ou seja, de tudo que é produzido de latas, 99% é reciclado. O cartonado é aproximadamente 35% reciclado. Ou seja, 35% daquilo que é produzido é coletado e reciclado. O PET é 56% reciclado. Ou seja, de tudo que é produzido, 56% volta para ser reciclado. As garrafas de vidro, aproximadamente 26%. Então, essas são as taxas de reciclagem dos nossos principais materiais, das embalagens de bebidas. Pensando nisso, já sabemos que a reciclagem do alumínio é a mais alta, seguida pelo PET, seguida pelo cartonado e posteriormente pelo vidro. E por que isso acontece? Muitas vezes por incentivos. Então, algumas embalagens possuem maior incentivo das indústrias que as produzem e são mais recicladas. O alumínio é um grande exemplo disso. Ele tem um alto valor agregado que contribui para que a sua coleta ocorra de uma forma mais efetiva que o PET, por exemplo.
Além de tudo isso, temos também a conscientização. O alumínio, ele é muito mais descartado corretamente que o PET, que o cartonado e que o vidro. Então, a conscientização da forma de descarte correta é extremamente importante para que a gente obtenha um bom resultado de taxa de reciclagem. Parando para pensar em tudo isso, eu resolvi fazer um estudo do peso das embalagens. Se a gente parar para pensar, o plástico é um material extremamente leve. Ele permitiu que os carros se tornassem mais leves, consumindo menos combustível e se tornassem mais populares. Ele permitiu que os hospitais tivessem equipamentos mais leves, mais viáveis para transporte, para serem utilizados nos tratamentos. E vendo assim, as embalagens têm pesos diferentes. Assim como os carros, quando feitos de madeira ou metal, tinham peso diferente do que agora feitos de plástico. E isso contribui bastante para o impacto ambiental da embalagem. Quanto maior o peso de uma embalagem, maior a quantidade de material necessário. Então vamos lá. Uma garrafa PET de 500 ml pesa aproximadamente 9 gramas. Já uma garrafa, considerando 500 ml, ela vai pesar aproximadamente 400 gramas. Uma lata de 350 ml pesa aproximadamente 15 gramas. Já as caixinhas cartonadas para 500 ml têm um peso médio de 22 gramas, ou seja, aproximadamente 2 vezes o peso da garrafa PET. Sendo assim, dentre todas as embalagens, a embalagem plástica é a que possui o menor peso, ou seja, a que consome menor quantidade de recursos para ser produzida. Ela precisa de uma menor quantidade de material para atender o mesmo volume. E considerando as taxas de reciclagem, como a gente viu, o alumínio é o mais reciclado. Mas ser mais reciclado significa que efetivamente ele vai gerar mais material reciclado, mais material que pode ser reutilizado no processo? A taxa de reciclagem, ela se refere à coleta desse material e à entrada nos processos de reciclagem. Mas a saída do processo de reciclagem tem uma série de etapas. Ou seja, quando ele entra para a reciclagem, existem perdas, existem também a qualidade do material final, que pode necessitar de alguns aditivos. E o alumínio entra nessa especificação. Ou seja, para produzir uma nova lata a partir do alumínio que foi reciclado, é necessário a adição de alguns compostos, como por exemplo o cobre, que é altamente tóxico para o meio ambiente. Então, o cobre ele é utilizado como elemento de liga para o alumínio reciclado, para os lingotes de alumínio reciclado. Então, existe sim esse problema na reciclagem do alumínio, que dificulta um pouco a reciclagem e a reutilização desse alumínio nas latas. O vidro, ele tem um alto consumo de recursos minerais. Então, dentre as categorias avaliadas na avaliação de ciclo de vida, identifica-se que o vidro, ele consome uma grande carga de minerais, o que contribui para que a pegada de carbono do vidro seja um pouco maior que dos outros materiais. O cartonado, ele tem uma grande dificuldade na parte de reciclagem. Por quê? Ele é um material multicamadas, ou seja, ele é composto de 6 camadas diferentes, contendo alumínio, plástico e o papel cartão. Então, a reciclagem desse tipo de material é extremamente difícil. E quando é feita, a gente consegue a recuperação das fibras celulósicas, porém essas fibras elas vêm de uma qualidade mais baixa. O plástico e alumínio que são retirados não possuem ainda um destino de reciclagem, ou seja, eles são utilizados como combustível em sementeiras neste momento, ou para a produção de elementos de menor qualidade, como por exemplo vassouras, cestas, elementos que têm uma qualidade um pouco menor e que já têm outros tipos de plástico disponíveis para aplicação, sendo reciclados. A garrafa PET, ela é passível do processo bottle-to-bottle, ou seja, a garrafa entra para o processo de reciclagem e ela se torna uma nova garrafa. Então, todo o material do corpo da embalagem, ele é reciclado, com uma perda extremamente pequena. Então, o que se perde dessa reciclagem é muito pouco. E a qualidade do material é viável para a utilização em contato com o alimento, ou seja, ela se torna uma nova garrafa que pode ser utilizada normalmente. Então, dentre estes materiais, o que possui a menor pegada de carbono, considerando o invase de 1000 ml de água, é o PET. Porque ele pode ser 100% reciclado e pode ser utilizado com uma garrafa 100% reciclada. Ou seja, dessa garrafa eu posso produzir outra 100% reciclada. Então, dentre esses materiais, o mais fácil de reciclar e que possui uma maior aplicação do material reciclado é o PET. Então, considerando esses materiais, a pegada de carbono de cada um varia. O vidro tem uma pegada de carbono de 0,8 kg de CO2 equivalente por litro de água envasada. A lata, ela tem uma pegada de carbono de 0,08 kg de CO2 equivalente por litro de água envasada. O cartonado
tem uma pegada de carbono de 0,2 kg de CO2 equivalente por litro de água envasada. E o PET tem uma pegada de carbono de 0,04 kg de CO2 equivalente por litro de água envasada. Ou seja, a menor pegada de carbono está no PET. Você sabia que dentre essas embalagens, a única que não contém plástico no corpo da embalagem é o vidro? A lata, não sei se vocês já viram os testes de retirada do plástico da lata. Por dentro da lata, para poder ter contato com o alimento e não ter a migração do alumínio para o alimento, é necessário uma camada de plástico. Então, as latas, elas têm plástico por dentro delas. Então, não é livre de plástico. Você tomando na sua latinha, também tem contato direto com plástico. O cartonado, da mesma forma, ele tem camadas de alumínio e camadas de plástico para poder ter contato com o alimento. Sendo assim, tomando na sua embalagem cartonada, você também está tomando no plástico. E a garrafa PET é puro plástico. Então, você está tomando também diretamente no plástico. Larissa, mas então eu vou ser contaminada com microplásticos. Gente, os microplásticos, eles são majoritariamente provenientes de desgaste de pneus, desgaste de solados de calçado, lavagem de roupas, e também de cosméticos. A maior parte dos seus cosméticos é polímero. Então, existe uma grande quantidade de plástico nos seus cosméticos que você utiliza diariamente. E dali vem a maior parte dos microplásticos que você consome no seu dia a dia. A lavagem de roupas também é extremamente geradora de microplásticos. Então, você lavando sua roupa, está gerando uma grande quantidade de microplásticos no meio ambiente. Então, o que é encontrado nas garrafas, muitas vezes, é proveniente da poeira. A poeira que a gente vê no nosso dia a dia é formada de muitos microplásticos, porque está no nosso dia a dia, está no nosso consumo, e os microplásticos já foram descritos em diversos estudos que não são tóxicos. Então, são partículas que estão ali na poeira do nosso dia a dia. Desde a Revolução Industrial, a gente tem essa poeira rodando por aí e sendo microplásticos. No entanto, isso não era antigamente falado, e agora, com o ataque recorrente dos plásticos, a gente tem ouvido falar muito sobre o tal dos micro e nanoplásticos. Mas isso não é um problema grave para a sua saúde. A gente já tem visto diversos estudos mostrando que esses materiais são atóxicos e estão presentes no nosso dia a dia. As vantagens do plástico estão muito acima das desvantagens. Assim como o plástico tem os problemas dos BPAs, que foram muito falados no passado, o papel tem os problemas dos PFAs, dos BPAs e BPS também. A gente muitas vezes não para pensar, mas o papel, eles podem te transferir PFAs, que são extremamente contaminantes para o seu organismo. Então, quando a gente fala sobre a contaminação pelo plástico, esses microplásticos estão presentes em todos os lugares. E as embalagens representam uma fração extremamente pequena da geração de microplásticos. É uma das menores geradoras de microplásticos. Os maiores são os tecidos, os cosméticos e os pneus. Então, a gente tem aí uma grande variedade de materiais plásticos que, será que seria viável voltar para o passado e não utilizar o plástico? Como seriam os pneus sem os plásticos? Como seriam as suas roupas sem o plástico? Ah, Larissa, mas dá para usar tudo de algodão. Concordo, mas a produção de algodão, ela precisa de plástico para recobrir a terra, para fazer a agricultura, ela precisa dos agrodefensivos que vêm em garrafas plásticas e tem polímeros em sua composição. Ela depende muito do plástico e muitas vezes, como alguns estudos mostram, é muito mais poluente do que a produção de roupas de tecidos sintéticos. Então, a gente precisa sempre ponderar a balança. Será que o plástico está sendo realmente um grande vilão? Ou ele está ajudando a nossa sociedade, dentre outros N problemas que a gente pode ter? Então, falar diretamente que o plástico é um grande problema é um pouco complicado. Os cosméticos, eles têm como base também os polímeros. Então, a gente vai deixar de usar os cosméticos, os shampoos, os condicionadores? A gente vai voltar para um passado onde não existiam? Como a gente vai fazer essa transição? Óbvio que existem formas de reduzir o uso de plástico, como, por exemplo, os pouches de refil. Se você já tem a sua garrafinha, você não precisa comprar outra garrafinha. Usa o refil que você tem para os seus produtos. Então, existem formas de reduzir o consumo de plástico, mas deixar de utilizá-lo nem sempre é a solução. Você pode estar trocando 6 por meia dúzia ou até 6 por 12, porque você pode estar poluindo muito mais utilizando fontes alternativas do que utilizando o próprio plástico. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho, especificamente das embalagens cartonadas. Eu tenho essa embalagem aqui e eu vou cortar ela pra gente ver as camadas que ela possui. Além disso, essa embalagem, ela vem com canudo de papel. Foi algo bem diferente que eu vi, então ela vem nessa embalagem plástica e o canudo é de papel. Este papel, ele tem um recobrimento polimérico e o peso, geralmente, do canudo de papel
é muito maior do que do canudo de plástico. Então, estudos mostram que esses canudos não são ambientalmente corretos. Eles têm os problemas com PFAS, por exemplo, que pode contaminar o seu organismo, porque não é porque é papel que é natural. Ele tem sim os seus contaminantes. Para fazer o bleaching, que seria tornar esse papel branquinho, ele gera bastante cloro, então é um problema sim ambiental e de contaminação para o nosso meio ambiente. Então, nem sempre o que a gente vê é mais viável. Até os canudos retornáveis, como aqueles de alumínio, de bambu, eles têm uma pegada muito maior que o do plástico. O canudo de plástico é muito leve e se descartado corretamente, ele não vai ser um problema para o meio ambiente. Agora, esses canudos mais pesados, que exigem mais sabão para lavar, por exemplo, os retornáveis, ou estes de papel, que tem um processo muito mais complicado que o do plástico para ser produzido e tem o recobrimento polimérico, é muito mais poluente do que um simples canudinho de plástico. Então a gente precisa parar para pensar nesses itens, além de vir embalado em uma embalagem plástica que precisa ser descartada corretamente também. Então agora eu vou cortar aqui com vocês pra gente ver o interior dessa embalagem. E eu tava pensando aqui, eu comentei com vocês que a embalagem de vidro não tem plástico direto na composição, mas tem nas suas etiquetas. Então aqui a gente pode ver que a etiqueta não derrete, não é puro papel, ela tem um recobrimento de plástico. Mas no corpo da embalagem a gente não tem plástico, nos outros corpos a gente tem. Então aqui, se a gente olhar, o contato que vai direto com o alimento, ele tem essa camada brilhante de polímero, bem como as tintas também, que são poliméricas. Então, as tintas são polímeros. Então, tudo que a gente tem ali de pintura nessa camada, ela é proveniente de polímeros também. Então, aqui por dentro a gente tem as 6 camadas que eu comentei com vocês, e temos também a pintura, que é decorrente de polímeros. Então, usando cartonado, você não está livre do plástico. Óbvio que para algumas aplicações ele é muito melhor do que o plástico, como por exemplo a conservação de leite, a conservação de alguns tipos de alimentos, longa-vidas. Esses cartonados são excelentes, mas para algumas aplicações, como por exemplo eu comentei, a água, não faz sentido você usar uma embalagem tão complexa para algo tão simples que já está no mercado. Então, fica aí a dica e a consideração. Isso não é um ataque ao papel, à lata ou ao vidro, e sim um informativo de como o plástico é viável em algumas situações. Então a gente vê muito por aí o ataque dos plásticos, parem de consumir plásticos, mas até onde realmente o plástico é um problema? Óbvio que existem situações onde a lata vai ser muito melhor, onde o vidro vai ser muito melhor, onde o cartonado, como eu comentei com vocês, do próprio leite, vai ser muito melhor. Porém, o plástico tem as suas vantagens em diversas aplicações. A água é uma delas, as sacolas plásticas são um grande exemplo. Existem diversos estudos mostrando que as sacolas de uso único, principalmente quando são utilizadas para outras aplicações, como sacos de lixo posteriormente, são muito mais ambientalmente amigáveis do que sacolas de papel, do que sacolas retornáveis. As sacolas retornáveis, elas são ótimas quando você realmente lembra de utilizá-las e reutiliza com constância aquela sacola. Agora, se você vai fazer um uso único ou um uso muito espaçado, use embalagem de plástico comum, aquela sacolinha do supermercado. Se você reutilizá-la então para o seu lixo, você está contribuindo bastante para o meio ambiente. Então, não deixe de pensar nesses aspectos quando você está consumindo a sua embalagem. Eu sei que o plástico tem os seus problemas, assim como o papel tem, assim como o alumínio tem, assim como o vidro também tem. Então, quando a gente fala sobre os diferentes tipos de embalagem, pensar com carinho naquilo que você está consumindo é essencial. Então, o que eu estou consumindo? Tá fazendo sentido? Eu vou comprar um shampoo novo. Poxa, tem refil. Será que eu preciso comprar uma garrafa nova? Deixa eu comprar o refil aqui, deixa eu comprar o standard pouch. Então, assim, é muito mais viável a gente ir pensando nessas alternativas e reduzindo o consumo de plástico naquilo que não é necessário. Mas naquilo que é viável e aplicável, o plástico é altamente recomendado. Ele já tem a sua reciclagem bem estabelecida, é um processo bastante conhecido. E até vou deixar um videozinho aqui para vocês um pouquinho da reciclagem do bottle to bottle, que é extremamente interessante. Então, gente, sempre que pensarem no plástico, pensa, vale a pena eu trocar a embalagem de plástico? Vale a pena eu trocar um canudo de plástico por um de papel? Se eu não precisar usar canudo, eu não vou usar nenhum. Mas se eu precisar, poxa, o de plástico tá ali, é viável, é menos poluente do que outros tipos de canudo. Então vamos parar para pensar nesses pontos, tá? E essa é a dica final. Sempre avalie as suas embalagens. Como eu comentei, isso aqui não é uma defesa do plástico. Eu quis trazer realmente as informações que eu tenho
e que tem contribuído para minha tomada de decisão, que acho que é extremamente importante a gente ter consciência dos fatos para tomar uma decisão correta. Eu, por exemplo, tinha desconhecimento de que o alumínio, quando reciclado, para ser incorporado nas ligas, precisava de cobre. E o cobre é extremamente poluente, depende de recursos para ser extraído. Então, me fez repensar também sobre as latas de alumínio. E a lata de alumínio, como eu comentei, o plástico no interior dela, me fez repensar que em algumas situações é muito mais viável comprar uma garrafa de vidro no lugar da lata de alumínio ou uma garrafa plástica no lugar da lata de alumínio. Então, gente, sempre pensar e ponderar aquilo que é viável para você. O que você tem visto, o que você tem estudado. A pressão da mídia é muito grande. Contra o plástico, contra o papel, contra o vidro, contra o alumínio. Defendendo o seu material. Óbvio, o lucro é o final de tudo. Todo mundo quer ter lucro no final do dia. Mas é da nossa parte entender e ser comprometido com a realidade dos fatos. Todas as fontes que eu utilizei eu vou deixar aqui nos comentários para vocês que vocês possam também tirar suas próprias conclusões dos estudos. Mas foram horas e horas de estudo para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês gostem e deixem aqui no comentário o que vocês acharam desse conteúdo. Se quiserem, eu trago um pouquinho mais com mais informações de outros materiais.